série Radialistas da JPTV veio até os estúdios da Rádio Viva para conversar e conhecer um pouquinho mais sobre a história do radialista Carlos Vidal. Tudo bem? Tudo bem, Clarice. Prazer imenso. O Vidal, que está aqui na Rádio Viva há 2 anos, mas que já tem 27 anos de carreira. Vidal, como é que começou a tua história no rádio? Bom, a minha história no rádio começou de uma maneira até um pouco diferente, né? Geralmente todo mundo procura, e eu costumo sempre brincar e dizer que foi o rádio que me escolheu. Em 1987, através de um comunicador, o Lázaro Moreira, fizemos amizade, aí um dia ele perguntou o que eu pretendia da minha vida. E eu, na época, estava começando a história do operador de computador. E aí eu comentei com ele, quero fazer um curso de operador de computador, tinha 19 anos na época, 19, 20 anos. E ele disse, pô, se eu soubesse que tu queria ser operador, eu te arrumava na rádio. Eu disse, mas eu nem sei o que é isso. Ele, não, mas a rádio ensina. E foi assim, entre dia 15 e dia 20 de dezembro de 1987, eu comecei a minha história no rádio, que daí fui apresentado ao coordenador na época de operadores da rádio, e comecei então a fazer o aprendizado ali, a parte técnica da rádio. Logo em seguida, na época era só FEPLAN, hoje é o CIP, né? Acabei fazendo o curso de operador, fui registrado e comecei a trabalhar. No dia 15 de janeiro de 1988 foi a primeira vez que eu coloquei um programa no ar, gravado na época, ainda na antiga Rádio Liberdade, quando era em Viamão, uma rádio de música gaúcha e nativista. E a primeira música que eu toquei, eu lembro até hoje qual foi, Clarice, que foi Cabo Toco com a Fátima Jimenez, que era da 5ª Vigília do Canto Gaúcho. Só a cidade eu não me lembro mais, mas acho que era Santo Augusto, se não me engano. Foi por aí que começou o rádio. Bom, em 27 anos de carreira, tu deve ter muita história para contar, né? Quando a gente fala, o que te vem à cabeça? Bom, momentos, por exemplo, como a primeira vez que eu coloquei no caso, a programação no ar. Depois disso, eu sempre fui um cara muito irrequieto, assim, eu nunca fui um cara de me acomodar. Eu não queria ser só o operador, então em 2 anos, por exemplo, eu já era comunicador, eu já tinha conseguido uma oportunidade. Então, assim, o primeiro programa que eu comuniquei, que daí foi na extinta rádio Líder FM, que depois se tornou Metropolitana, que era em 91.3 em Porto Alegre, né? E um outro momento muito especial para mim foi quando eu narrei o primeiro jogo de futebol da minha vida, que foi um jogo da Ubra contra o Carazinhense, no campo da Ubra em Canoas, na beira do gramado, pela então rádio da LBV 1300 AM, que também foi outro momento sim, que foi muito marcante para mim. E aí depois histórias de conhecer ouvintes, eu brinco sempre que a gente não tem noção do que acontece do outro lado, de como a gente atinge as pessoas do outro lado do rádio. Pessoas que se tornaram grandes amigos, pessoas que casaram, que hoje os filhos deles são os nossos amigos, e por aí vai, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma história, só para ilustrar assim, gravado em fita cassete por uma ouvinte, quando o filho dela nasceu. Eu fiz esta homenagem para o menino e ela gravou em fita cassete para mostrar para ele depois. E até hoje ela está esperando eu ir conhecer o menino e eu não fui ainda. E causalmente, tu vai ser a primeira que vai saber dessa história. Agora, nas férias, eu estou indo a Imbé, porque ela hoje mora na praia, vou conhecer o menino. O Juninho está com 22 anos, então tu imagina, né? Há 22 anos que eu tenho essa promessa de conhecer o menino, de ir vê-lo. E há poucos dias a gente trocou telefone, e até pela história da rede social a gente se reaproximou. E aí ela viu a minha filha, que na época era pequenininha, eu era casado ainda na época, e ela pegou no colo, teve no estúdio da rádio com a gente, grávida, uma baita de uma barriga. E aí agora eu vou conhecer o menino depois de 22 anos. Então tu imagina o que o rádio faz na minha vida, né? É uma coisa que, eu costumo dizer, eu não consigo me ver longe do rádio, entende? É uma coisa de pele realmente. Agora há pouco, aqui em off, como a gente fala, né? Eu falava pra ti exatamente isso, que por exemplo, eu sou um cara que quando eu chego na rádio, ou quando eu saio de casa para o trabalho, meus problemas acabaram. Não tem problema. Eu tenho só que sentar e fazer o meu trabalho bem feito e me dedicar. Porque do outro lado as pessoas querem exatamente esse Vidal que elas conhecem. O cara que procura passar para elas uma mensagem de otimismo todos os dias aqui pela manhã. Bom, tu falou um pouquinho pra gente do teu trabalho como locutor esportivo, apresentador de programas como esse, né? Alto Sim. Astral, né? Sim. Músicas que mexem com os sentimentos da população. O que tu mais gosta de fazer? Eu gosto de tudo. Em termos de rádio, eu gosto de tudo. De estar aqui, por exemplo, na manhã fazendo o Alto Astral,
E ao mesmo tempo de estar lá na beira do gramado, se for um jogo de várzea, não importa, se for um jogo de Grêmio Internacional, que eu faço também, se é um Grenal, não importa. Tudo que eu faço com dedicação, com amor, realmente com afinco. Eu sou aquele narrador esportivo, por exemplo, que vai lá e ajuda o operador a montar, carrega cabo, microfone sem fio, a instalar se precisar. Eu sou aquele cara de estar realmente com a equipe. E isso não é da boca para fora, isso realmente acontece. Assim. Se um dia você tiver a oportunidade de conversar com algum colega meu, vai dizer isso, é um cara muito dedicado, porque realmente eu sou assim. Só claro, né? Sou um cara que tem também o meu jeito de ser, a minha maneira de ser, sou um cara exigente, não admito falha. Se eu errar, para mim, para mim me complica realmente, eu não gosto disso, então assim, me cobro muito, sabe? E é mais ou menos isso, assim, eu sou um cara que procuro realmente fazer a minha profissão com muito amor, com muita dedicação, assim, não estou aqui por acaso, por isso estou há 27 anos, né? E tu tem algum objetivo, algum sonho que tu deseja realizar junto ao rádio? Olha, agora tu me pegou, porque com 27 anos de rádio, 47 de idade, muitos já não têm mais sonhos, né? Mas eu tenho, sim, eu tenho. Eu quero crescer ainda mais como narrador esportivo. Esse talvez hoje é o meu objetivo. Não que eu quero parar de fazer rádio apresentador, não. Eu quero continuar. Eu tenho uma outra situação que eu trabalho muito, que é com samba e carnaval. Eu tenho um conhecimento nessa área também de carnaval, até porque trabalhei durante muitos anos numa emissora que trabalhava com isso. Então, assim, eu sou aquele cara que procura, por exemplo, num desfile de uma escola de samba, eu não tô lá para ver a menina que passa com pouca roupa. Eu tô lá para saber o que aquele enredo está contando, o porquê daquele enredo. Por exemplo, só para a gente ficar no nosso âmbito aqui regional, o Imperadores do ano passado falou de Luiz Fernando Veríssimo. Então, assim, as pessoas têm que saber quem é Luiz Fernando Veríssimo e, por incrível que pareça, por mais que se saiba, sempre se tem alguma coisa que se aprende, entendeu? Então, eu olho isso, o enredo, a história que está sendo contada. Poxa, alguns anos atrás, num outro também do Imperadores, falou de Lupicínio Rodrigues, aí veio a história ali, veio o carro onde falava ali, por exemplo, do banco lá na mesa que faltava ele. Então, assim, são coisas que, para mim, tem muita importância. E claro que o meu sonho é narrar em televisão. Isso é talvez o sonho hoje. Se eu vou realizar, não sei. Se não conseguir, também não vou ser um cara frustrado, entendeu? Do rádio para TV. Mas do rádio para TV. Tu deixaria o rádio pela TV? Talvez não ia deixar o rádio pela TV, mas que eu ia, por exemplo... A gente está ao vivo aqui enquanto ele faz a apresentação do programa. Então essas interrupções é para que ele possa colocar suas músicas no ar, né? Para que ele possa atender os ouvintes. E agora a gente continua, então. Deixarias o rádio pela TV? Não sei se eu deixaria o rádio pela TV. Se eu pudesse conciliar, eu faria os dois. Agora, se não der e surgir a oportunidade da TV, aí sim, eu teria que deixar o rádio, né? Mas eu tenho um problema sério, que é com a imagem. Quando eu me vejo, eu me assusto. Então, por me assustar, eu não sei se... Eu teria que acostumar com o vídeo. É uma situação que hoje eu paro para pensar assim e às vezes me pergunto, meu Deus do céu, como que seria? Porque quando eu me olho, por exemplo, foto, até algum vídeo que a gente faz assim, aquilo meio que me assusta, né? A mesma coisa do locutor quando ele quando ele grava a sua voz, ele não gosta geralmente, né? Eu sou um cara que hoje eu até acostumei com a minha voz gravada, mas eu tive sim também um problema sério de conseguir entender e aceitar me ouvir. No ar é diferente, quando tu tá ao vivo passa, tu vai embora, mas assim quando tu grava. E o vídeo também teria essa situação de repente, como que seria? Mas sei lá, eu acho que aí depois a gente acaba acostumando e vai embora, né? Enfim, é isso. O sonho hoje, eu cheguei a ter uma oportunidade, eu participei de um processo da Sport TV, que estava procurando alguns narradores pelo Brasil, eu gravei, mandei para eles, consegui passar 3 etapas, eu fiquei entre 3.200 e alguma coisa, não lembro o número certo, entre os narradores do Brasil, então foi uma coisa que isso para mim já foi gratificante, que foi ainda no ano passado, né? Enfim, depois disso não segui adiante, né? Não tentei continuar nesse projeto, mas é uma das coisas que hoje eu teria esse sonho. Bom, Vidal, conta uma curiosidade pra gente. Tu tem um vozeirão, né? Como é que tu faz pra manter a voz assim, bem saudável, em dia? Não bebo, muito pouco. Se bebo só cerveja, outro destilado não. E água, bastante água. O único vício que eu tenho realmente é café.
Aí esse não pode faltar. Mas eu acho que o café até não atrapalha muito, né? Se tu tá elogiando a minha voz, que é um vozeirão, então o café tá fazendo bem também. No final do dia chega a dar uma cansada na garganta ou... Muito difícil, muito difícil. Eu não fico rouco há mais ou menos 1 ano e meio. Só assim para te ter uma ideia. Depois que eu tomei esses cuidados. Agora, claro, por exemplo, se eu tenho um trabalho para fazer no final de semana, como narrar futebol, que é um pouco mais intenso, aí eu não bebo, não tomo cerveja. Se eu tomar uma cerveja, por exemplo, for narrar, eu vou ficar rouco. Assim, para mim, beber, tomar uma cerveja é só realmente em último motivo. Não tenho nada para fazer naquele final de semana. Agora, por exemplo, nesse período começa o Campeonato Gaúcho e outros campeonatos que eu trabalho, que eu faço em outras emissoras, até porque aqui na Viva a gente não faz futebol, aí eu não bebo realmente. E também não sinto falta, viu? É bem tranquilo assim para mim. Não fumo, né? Então é outra coisa que ajuda bastante. E eu aprendi uma coisa com um narrador chamado Armindo Antônio Ranzolin, que foi um dos grandes narradores aqui do estado, e eu ouvi um depoimento dele, que a voz é a única coisa que não envelhece. Se a gente cuidar, a gente vai ter a mesma voz, mesmo tendo 70 anos. Às vezes um pouco mais cansada, porque a gente aí relaxa, né, arrasta um pouco mais, mas do contrário, a voz ela se mantém sempre a mesma, né? Então é o meu instrumento de trabalho, né, Clarice? Tem que cuidar, né? E quais são as vozes que o Vidal é fã, sendo do rádio e da TV, já que são as tuas duas paixões? Sérgio do R, aqui no Rio Grande do Sul, era uma das vozes que eu admiro muito. Everton Cunha, o Mr. P da Rede Atlântida, acho ele um cara fantástico, que aí é um outro estilo de voz, que não tem nada a ver com a do Sérgio do R. E Dirceu Rabelo, o cara das vinhetas da Globo. Globo e você, aquela voz para mim é uma das grandes vozes. Que bacana. Bom, a gente pôde conhecer um pouquinho mais então sobre a carreira e a história do Vidal junto ao rádio. Obrigada pela tua disponibilidade de ter nos recebido aqui. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Clarice. Obrigado mesmo e sucesso a vocês também. Que possamos ainda durante muitos e muitos anos nos encontrar aí pelos caminhos da profissão, né, e da vida, tá bom? Tá aí, obrigada.